Olá, meninos! Então, eu vou falar aqui um pouco sobre algumas dicas de redação para vocês, tá? Primeiramente, eu peço desculpas se vocês escutarem algum tipo de ruído ou barulho, porque tá muito barulho aqui e eu não consegui um horário melhor. E vamos à aula. Primeira dica é estudar a ortografia. Por quê? Porque a ortografia, de certa forma, ela é importante sim para a tua redação, porque a gente tem um padrão de linguagem, a gente tem um padrão de escrita e às vezes a gente fala de um jeito, mas tem que escrever de outro. Então tem que saber bem esse tipo de regrinhas, pelo menos o básico. Ler os textos de apoio. Por quê? Porque os textos de apoio, além do tema, eles também te ajudam a te definir em que parte do tema tu vai entrar ali, porque às vezes a pessoa estuda muito, se dedicou muito, sabe muito conteúdo, mas ela acaba fugindo um pouquinho do tema por não dominar ali, não ter aquele cuidado no texto de apoio. Então eles são muito importantes, eles estão ali para ajudar a gente, tá bom? Citações. As citações, elas podem servir tanto para te mostrar, né, que tem um domínio daquele conteúdo, daquele problema, como também para te argumentar, porque às vezes tu não pode chegar e falar o teu ponto de vista em si, tipo, isso aqui. Tem muito cuidado com a redação. Quando conhece em terceira pessoa, conhece em primeira pessoa, e ainda assim é bom tu usar citações para te entrar no teu argumento. Tipo, não ficar só tu ali falando, tipo, tem aquele ponto, mas fulano também falou, ciclano também, de acordo com a ONU, de acordo com o IBGE, entendeu? Tudo isso é citação que mostra que tu tem conteúdo ali. Dialogar com o leitor. Por quê? Porque além de mostrar conteúdo, além de mostrar aquela escrita melhor, tu também tem um diálogo com o leitor. Finge que a tua redação é como se estivesse na tua escrita, tu tá falando com alguém. Tá falando para os teus corretores que tu pode passar, que tu tem condição de passar. Por quê? Porque tu é bom em tais coisas, porque tu te dedicou, porque tu estudou, porque tu sabe tal assunto. Então tá aí para provar que tu sabe aquele assunto. Então dialoga com o teu leitor, imagina que tu tá falando com alguém, mas cuidado na ortografia e vai lá, faz a redação com esse foco, como se estivesse querendo convencer alguém de que tu tá certo. E cuidado com as palavras, porque assim, eu sei que a gente fala de um jeito, mas para argumentar, a gente tem que argumentar ali que nosso ponto de vista é o aceito pra gente também, que é o melhor, que a gente tem argumentos para aquilo, que a gente tem argumento para acreditar no que a gente acredita, mas também tem que ter cuidado, porque tu não pode ferir os direitos humanos. Isso é uma das competências do Enem, da redação, não ferir os direitos humanos. Tu pode perder 200 pontos por causa disso. Tem isso, tem o domínio da linguagem, domínio da escrita, tem a argumentação, então muito cuidado com as palavras. Qualquer coisa que tu disser e for uma coisa assim muito pesada, se tu usar aquele jargão, se tu usar muito aquelas palavras que a gente usa no dia a dia que não são consideradas corretas para a língua portuguesa no sentido de para a língua erudita, né? Aquela língua que a gente utiliza na redação, isso pode te prejudicar. E não que tu esteja errado, sabe? A língua portuguesa ela é muito diversificada para todo mundo. Todo mundo, cada região do país, cada lugar que a gente está, a gente fala de um jeito. Até mesmo o nosso convívio social, ele também muda nossa linguagem, nossa fala. Mas a gente tem um padrão ali para seguir. Então, nessa situação, a gente tem que seguir o padrão. E é nessa situação, ok? Mas todo mundo vai falar do jeito que quiser. Equilíbrio na escrita. Não falar só dessa forma gramaticalmente aceita e tal, não utilizar só aquelas palavras, aquelas redações que a pessoa só escreve palavras difícil, que fica tão difícil aquela linguagem que às vezes até o leitor ele fica cansado de ler aquilo, ele fica, nossa, que é isso? Tipo, tu lê um pouquinho, que nem aqueles textos que tu tá lendo, aqueles textos muito complicados, né, que tu lê e tu tá lendo um parágrafo umas 3 vezes e tu não consegue entender, porque é tanta palavra complicada que fica cansativa a leitura, fica difícil, tu fica cansado, tu já não quer mais ler aquilo. E quando ele vai corrigir a redação, ele não vai ficar perdendo tempo lendo, relendo.
Eles querem ter uma leitura fácil, uma leitura que prenda eles, que eles entendam, que estivesse dialogando com eles mesmos. Então, tenta fazer uma leitura assim, equilíbrio. Não seja uma leitura muito básica, simples, não seja aquelas palavrinhas tão repetitivas, não usar a mesma palavra o tempo todo, mas tenta não utilizar palavras tão rebuscadas assim. Utiliza sim elas rebuscadas, mas não o tempo todo. Utiliza palavras também que tu falaria, palavras comuns, que estão de acordo com a gramática corretas. E a situação problema. Se você dialogou com o leitor, se você escreveu bem, se você tem aquele equilíbrio na escrita, então a situação problema, ela vem influindo. Não é bom você fazer uma situação problema com uma coisa que já todo mundo já sabe, uma coisa batida. E outra coisa que eu vejo é que as pessoas já utilizam nas suas redações muita situação problema que é de acordo com leis. Porque o governo deveria fazer tal lei e tal. Várias vezes tem essa lei. Só que as pessoas, elas pedem por isso uma coisa que já existe. E aí isso já quebra um pouquinho ali o teu raciocínio, porque você está pedindo uma coisa que já existe, já estão tentando fazer. Tem que ter cuidado com isso, porque a situação problema é assim. Tu pode fazer sobre uma coisa que já existe, mas é bom tu falar o como é por fazer, como faria isso, de que forma. Ou então surgir com uma outra vertente, um outro pensamento, uma outra conclusão que ainda não existe, ou utilizar os dois, mas a situação problema, ela é a tua solução. Pensa que tu é aquela pessoa que vai chegar no lugar e é assim, bora ver assim. Por quê? Porque isso. Então, todos os teus argumentos, eles vão te levar à tua conclusão. E é uma conclusão boa, uma situação problema boa. E aí, para isso, tu tem que treinar. Muito treino, redação. Utiliza muitos temas, para qualquer tema que tu pode ver. Treina pelo menos uma vez por semana ou duas, o máximo que puder. Se tu não pode o tempo todo, tudo bem, não te afoba, não fica naquela situação, tipo, nossa, eu não fiz redação essa semana. Mas tenta fazer um treino assim, um cronograma de treino. Hoje eu vou fazer redação, hoje eu vou estudar para tal coisa. Se tu não pode hoje, mas espera aí, eu não estudei para redação naquele dia, então eu vou repor. Tenta fazer uma coisa assim, sabe? Então, ler muito, ler vários temas, vários conteúdos, ser uma pessoa bem antenada, porque tem que ler bastante para ter bons argumentos. Isso é uma coisa bem básica, assim. E não ficar nervoso na redação e nem na prova, porque é uma prova e a gente sabe como é complicado, como é o nervosismo pro Enem, como vocês estão, mas tenta não ficar nervoso. Se tu ficar nervoso, dá uma parada, vai para questões, tenta fazer assim um tipo de estratégia para te não ficar pilhado. A redação ela tem que ser como se fosse um diálogo, uma conversa com o leitor. Tem que fazer o leitor se interessar por aquela tua escrita, pelo que é o teu argumento. Então não fica nervoso. Por isso mesmo o treino, para te treinar muito, para que seja uma coisa leve, rápida. Quanto mais tu treina, mais rápido tu fica para fazer a escrita. E se tu treinou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não deu ainda, relaxa, porque vai dar uma hora, entende? É assim, todo mundo tem seu ritmo, tá? Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma coisa. E agradeço muito por tudo. Obrigada.